algum tempo atrás eu recebi uma carta de um irmão da Califórnia e ele me mandou uma foto, na verdade 2 fotos. Uma de agora, ele estava com um terno e gravata, o cabelo penteado, estava com o rosto barbeado, uma Bíblia debaixo do braço. E depois me mostrou uma foto de antes, o cabelo até a cintura, sujo, mal arrumado, sem pentear, a roupa dele estava suja, morrendo por causa de drogas. Mas Jesus Cristo invadiu, como somente Ele pode fazer. E eu quero te dizer isso, você já sabe, mas eu ainda vou falar isso outra vez para que você se lembre. Eu estou falando aqui de algo que o mundo não tem solução. O mundo não pode solucionar esse problema, mas Jesus Cristo tem uma solução. Ele é a resposta, Ele é a solução. E ele disse: irmão Suega, eu estou pregando o Evangelho agora. Então ele me deu um rápido resumo a respeito da sua história e da sua conversão milagrosa. Ele estava vivendo com a irmã dele, era um latino, e o problema com drogas tinha ficado tão ruim. Veja bem, o pecado começa como prazer. Ele começa com excitação, mas sempre conclui num cativeiro. E é um inferno na terra. Ele não podia, depois de passar por toda a clínica de reabilitação naquela parte do mundo e sem dar em nada, ele não conseguia largar essas prisões das drogas. O pecado é mais poderoso do que eu ou você juntos. Ouviu bem? É mais poderoso do que nossa maior educação, mas não é mais poderoso do que Jesus Cristo. Ele escreveu uma carta para a irmã dele e disse: eu vou pegar o dinheiro que eu tenho para comprar drogas, e eu vou alugar um quartinho de hotel. Não disse aonde, e ele não disse aonde era esse quarto de hotel para ela. E eu vou me matar com drogas. Eu não consigo mais viver assim, não dá. Dá para imaginar como ela se sentiu, né? Ela leu aquela carta e começou a tremer e pensou: meu Deus, o que eu vou fazer agora? E ela não tinha a menor ideia de onde ele estava, mas ela tinha uma ideia onde ele poderia estar. Então ela foi para vários hotéis em uma cidade ali que tinha naquela parte da cidade que ficava um pouco afastada de onde eles moravam. E finalmente chegou a um e perguntou, e ela mostrou a foto do irmão dela. Esse homem veio até aqui? E o dono disse: veio sim. E ela perguntou: qual o quarto dele? E ele disse a ela estava com medo do que ela ia encontrar, com medo, morrendo de medo, com medo de que ele já estaria morto. E ela bateu na porta. Ele abriu quase que imediatamente, e ela ficou chocada, surpresa, pois a primeira palavra que ele falou para ela foi: aleluia. Praise God, I'm free. Jesus has broken every sinful stain. Well, yes, I'm free. Como é que é o resto? His power has come upon me again. Just make it up as you go. Thank God I'm free. Free from every sin, every stain. Well, yes, I'm free. Praise the name of the Lord. Well, I'm free again. Coloca a letra aí de novo. Praise God, I'm free. Well, I've been set free by the grace of God. Alguém tem que glorificar. Well, I'm free. No more those paths of sin I'll trod. Praise God, I'm free. His blood has cleansed every sinful stain. Yes, I'm free. Praise the living God, I'm free
Oh, Glória a Deus! Aleluia! E ela ficou ali chorando e perguntou: o que aconteceu? Quantos milhões que pessoas já viram e perguntaram: o que aconteceu? O que aconteceu com você? Só existe uma resposta: conheci o homem da Galileia, conheci o homem que me libertou, conheci o homem que me elevou, e glória a Deus, eu estou livre de novo. E ela disse: como? Ué, como isso aconteceu? E ele disse: eu tinha empilhado a cocaína, tinha colocado tudo aquilo ali na cama, e eu gastei tudo que eu tinha depois de pagar pelo quarto de hotel. E eu ia sofrer uma overdose. E ele disse: eu liguei o televisor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E disse: tinha um pregador ali na televisão dizendo que eu podia ser liberto, que eu podia ser liberto, que eu podia ser limpo, que eu podia ser lavado, que eu podia ser santo de novo. E quando ele fez a oração do arrependimento, eu orei com ele. E sim, estou livre. Ele me mandou as fotos e disse: irmão Swagger, eu era assim, mas olha o que sou agora, graças a Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. A parábola dos 3 pães é única, e ela foi dada em uma das piores horas do ministério do Mestre. Os líderes religiosos, durante essa época aqui, não tinham como negar os milagres. Era óbvio que eram verdadeiros, não eram esquemas ou não eram uma farsa. O povo realmente era curado, os olhos dos cegos realmente abriam, e esses fariseus, esses saduceus e o pessoal de Herodes, a religião de Israel, não tinha como negar isso. Então eles acusaram a ele de expulsar demônios e curar os doentes pelo poder de Satanás, de Beelzebu. Foi quando blasfemaram o Espírito Santo. E escute com atenção, eu quero repetir que nessa época terrível, quando Israel rejeitou o seu Messias e colocariam ele numa cruz, um pouco depois, a liderança religiosa de Israel o acusou de curar os doentes pelo poder de Satanás. Atribuir as obras do Espírito Santo ao diabo é blasfemar o Espírito Santo. E eu quero dizer isso para você: se você não acredita que Jesus Cristo cura os doentes hoje, é melhor ficar calado. E se você sair dizendo que estão sendo curados pelos poderes das trevas, você acabou de entrar em apuros. Você está ouvindo bem? Se você não acredita no batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, é melhor você ficar calado. E é melhor tomar cuidado vindo dizer que isso é de Satanás. Colocar aquilo que obviamente é do Espírito Santo no domínio de Satanás é blasfemar o Espírito Santo, e para isso nunca existe perdão. E Jesus deu essa parábola e disse: um homem vai até um amigo meia-noite e diz para ele: um amigo na jornada veio até a minha casa e eu não tenho nada para dar a ele. Você pode me emprestar 3 pães? 3 pães.
E agora eu quero seguir isso aqui pouco a pouco. Ele disse meia-noite. Naqueles dias não haviam hotéis ou Holiday Inns ou Marriotts ou outro tipo de hotel. Quando os visitantes vinham, eles gostavam de conhecer uma pessoa na cidade aonde tinham que passar a noite, porque ficavam com amigos, era assim que acontecia. E o costume era, você dava a eles o seu melhor, você realmente os acolhia. Então esse amigo chega ali à meia-noite e ele está precisando de um lugar. E o homem diz: eu não tenho nada para colocar diante dele. Você pode me emprestar 3 pães? E eu quero que você entenda algo, que isso é negativo, eu não gosto de dizer isso, mas é a verdade. Estamos vivendo, espiritualmente falando, na hora que é meia-noite, bem agora. Estamos vivendo à meia-noite, quando um dia está para terminar e um outro dia está para aparecer. Meia-noite. Eu não sei ou conheço o mover de Deus que está acontecendo nesse mundo, em lugar nenhum. Não estou dizendo que não está. Eu só estou dizendo que eu não conheço se ele está acontecendo. Que você pode chamar de mover do Espírito Santo. Isso soa como autosserviço. E eu oro para que você entenda o que eu estou dizendo. A não ser nesse lugar aqui. Agora, eu digo isso porque o Senhor falou comigo há alguns anos atrás, dizendo: eu vou começar a mover aqui, no Centro Familiar de Adoração, que vai alcançar o mundo. Agora, por causa de comunicações, tudo que acontece no mundo, ouvimos falar quase que instantaneamente. E eu quero deixar bem claro, eu oro, eu tenho certeza que em alguns lugares as pessoas são salvas, em outros lugares, alguns lugares as pessoas também são cheias do Espírito. Mas no que diz respeito ao mover de Deus, eu não conheço de um que aconteça em lugar nenhum, e eu oro para estar errado. Eu oro a Deus que eu esteja errado. Mas é meia-noite, é um tempo inoportuno. É isso que o Espírito Santo está trazendo através de Cristo. É um tempo que, deixa eu tentar dizer da seguinte forma: o Espírito Santo tem estações na qual ele se move. E quando ele se move no mundo inteiro. Em 1950, quando eu e a Francis nos casamos, 1952, o grande culto de cura estava acontecendo em todo esse país e no mundo inteiro. A denominação pentecostal até aquela época não era nada. Eram pequenas igrejas do lado errado da linha de trem. Pode até ter sido que tinham 2 ou 3 igrejas no mundo que tinham mais de 1000 pessoas sendo pentecostal. Estou falando de algo sério aqui. Mas Deus começou a tocar homens e mulheres. E eu me lembro de Gordon Lindsay escrevendo muitos livros, mas um deles especificamente era: os dias bíblicos estão aqui de novo. Glória a Deus, glória a Deus. E as pessoas eram salvas, dezenas de centenas de milhares no mundo inteiro, enquanto o grande poder de fazer milagres de Deus se manifestava. E eu me lembro dirigindo naquele trânsito que parece um espaguete lá em Houston, no Texas. E um dos copastores ali de uma Assembleia de Deus me buscou no aeroporto. Estávamos indo para começar uma cruzada lá em um daqueles ginásios. E atravessamos aquela, bem no topo, e ele falou: olha lá, irmão Swagger, lá embaixo. É ali que ficava o templo do Richard, antigamente. Já faz muito tempo que foi derrubado, mas milhares e milhares de pessoas foram salvas. Ele disse: minha família, o nome dele era Walk Fardi, ele era italiano e católico. E ele disse:
Nunca tínhamos ido à porta de uma igreja protestante da nossa vida. Mas a minha mãe estava morrendo com câncer. Mandaram ela embora para morrer. E falaram: já fizemos o que podia ser feito. E ele disse: uma manhã eu saí e estava ali do lado de fora de casa, olhei e vi um jornal. E ele disse: éramos tão pobres que não tínhamos nem como comprar um jornal. Mas o menino do jornal tinha deixado ali por engano. Mas aquilo não foi um engano. Deus, o Espírito Santo, estava operando. E ele disse: eu peguei e comecei a ler, e ali eu acho que na página 18 ou 20 do jornal de Houston, tinham ali um anúncio falando que o cego está enxergando, os coxos estão andando, o câncer está sendo curado, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E ele disse: eu cheguei no quarto da minha mãe e falei: mãe, olha aqui, mãe. Diz que quem tem câncer é curado. Diz que os cegos enxergam e os coxos andam. E está acontecendo no tempo do Richard. E ela disse: eu vou. Aleluia, eu vou. E ela foi. E ele teve que ajudar ela a sair do carro. Ela mal conseguia andar. Ela não conseguia andar, a não ser que alguém, o filho dela, estava segurando o braço dela. Nunca tinha estado na igreja na vida. Só conhecia um padre católico falando latim. Não sabia nada da Bíblia. Se assentou e milhares de pessoas ali levantando a mão, adorando a Deus. Deixou ela morrendo de medo. Mas em meio àquela canção, enquanto eles ainda estavam cantando, veja bem, o cristianismo é a única, eu chamo de religião, mas não é, mas é a única religião que tem um livro de música. O hinduísmo não tem livro de música, o islã não tem livro de música, confucionismo não tem livro de música, e nenhuma outra religião tem, porque eles não têm uma razão para cantar, mas nós temos uma razão para cantar. E de repente ela virou para o filho dela e disse: filho, eu estou sentindo, desde o topo da minha cabeça até as solas dos meus pés, eu estou sentindo. Ela se levantou, começou a andar, e em poucos instantes ela estava correndo em volta daquele prédio, salva pelo sangue de Jesus, curada pelo poder do Todo-Poderoso Deus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Você não vai sair daqui como você entrou, em nome de Jesus. E ele disse: nós aceitamos Jesus naquele sábado, era um sábado à noite, naquele sábado à noite, e nosso mundo mudou. Então, em 1980, houve um outro grande mover de Deus, que centenas de milhares, até milhões mesmo, encontraram a Jesus Cristo e o aceitaram como Salvador no mundo inteiro. Tivemos o privilégio de ter um pequeno papel nisso, e por isso vamos sempre dar a Deus o louvor e a glória. Mas hoje é meia-noite, não é estação, mas o Senhor nos está ensinando uma lição muito valiosa aqui. Ainda que não seja a estação, e o homem bate na porta e continua batendo, o que você está me dizendo? Continue batendo. Continue batendo. É isso mesmo, Robert. Continua batendo. Continua batendo. Continua batendo. Batendo. Finalmente alguém falou: tem alguém aí? E ele disse: sim. Quem é? É o seu amigo. Um amigo em sua jornada veio até mim, e eu não tenho nada para colocar diante dele. Você pode me emprestar 3 pães? E o homem disse: é meia-noite.
E meus filhos estão na cama comigo, a porta está trancada, volte amanhã. Essa jornada da vida, escute isso aqui, é desse jeito. Um amigo no caminho veio até mim e eu não tenho nada para colocar diante dele. Escute, de nós mesmos nós não temos nada para colocar diante dele. Sexta-feira mesmo recebemos um e-mail de Cairo, no Egito. Claro que foi em inglês. E eles disseram: podemos colocar a rede de televisão aí em meio tempo, mas não entra na outra metade do tempo. E amanhã eu vou descobrir porque aquele satélite não cobre aqui 24 horas por dia. E se não acontecer, vamos comprar um outro satélite para cobrir. Você pode ver no Cairo, no Egito, recebemos ligações do mundo inteiro. Venha nos ajudar. Recebemos ligações do mundo inteiro. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? São almas preciosas pela qual Jesus morreu. São pessoas pelas quais Jesus morreu. Almas pelas quais Jesus morreu. Mas é meia-noite e a resposta de dentro é: não, volte amanhã. Mas veja bem, hoje é o dia da salvação, não amanhã. Hoje é o dia da salvação. Temos que ir hoje. Alguém pode dizer: eu não entendo por que tem uma urgência assim. É a maior urgência na face da terra inteira. Eu paro e olho e vejo a riqueza da terra, todo o ouro e prata que ela tem. Vejo as mãos que buscam conforto e riqueza, e ao mesmo tempo vejo aqueles que estão se perdendo. Well, it's harvest time. It's harvest time. The Savior's calling. Well, the grain is falling. Oh, do not wait. Well, it's growing late. Behold, the fields are white. It's harvest time. I look and see earth's golden riches, the hoarding mob for selfish gain, the toil of hands for ease and comfort. I look again and I see. Não, vai pro outro lado. Eu acho que você acelerou um pouco. Volta para os dois aí. Isso mesmo. Then falling 5 chord, 1 chord grain. Aleluia. Glória a Deus. It's harvest time. Oh, it's harvest time. The Savior's calling. Oh, the grain, it's falling. Oh, do not wait. Well, it's growing late. Behold, the fields are white. That's it, it's harvest time. Pois um amigo meu chegou à minha casa nessa jornada da vida. E para a maioria das pessoas ela não é muito boa. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo, eu disse que não há vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem até o Pai a não ser através de mim. A resposta volta: não. Meus filhos estão comigo na cama. A porta está trancada. Você tem que entender que trancar portas era algo muito complexo. Volte amanhã e vou te dar o que você precisa.
Mas a Bíblia diz que o homem continuou batendo e ele não desistia. Jesus está dizendo: não pare de bater. O que você precisa de Deus, peça a Ele. Você peça o que você precisa do Senhor. Continue buscando aquilo que você precisa do Senhor. Continue buscando, continue batendo. Mais ou menos 2 anos e meio atrás, o Senhor falou ao meu coração, e orando aqui uma tarde, saindo do escritório, e eu sempre tenho um tempo de oração pela manhã e mais ou menos à tarde, depois mais à noite. Então, o Senhor falou comigo naquela tarde de uma forma poderosa, dizendo: o diabo tentou fechar a porta desse ministério em 1990, mas eu mantive aberta 10% dela. Eu não vou tentar explicar isso, vou deixar para lá. Mas ele disse que eu estou para escancará-la de novo. Glória a Deus. Estou para escancará-la de novo. E essa é a razão pela qual a rede Sun Life de televisão é a rede de televisão que mais cresce na história da televisão. Por quê? Porque o Senhor disse: eu vou abrir essa porta e escancarar. Não importa se é meia-noite, eu vou escancarar essa porta. Não importa o que o mundo diz, eu vou escancarar essa porta. E eu estou de pé aqui hoje, mas é meia-noite. A igreja hoje em dia não está muito a favor da mensagem que temos, que é a cruz. A cruz. Jesus Cristo e Ele crucificado. Mas eu tenho uma notícia: eles também não estavam a favor quando Paulo pregava. E eu quero repetir isso aqui. A igreja de hoje não é a favor da nossa mensagem, que é Jesus Cristo e Ele crucificado. Naquela mensagem, na profecia dada algum instante atrás, o Espírito Santo disse: a mensagem é a mesma. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem, eu estou tentando pensar bem nisso aqui. Mais ou menos, esse era o encorajamento que eu precisava. Obrigado. Foi fraco, mas obrigado. Alguém me enviou uma carta, já faz, eu acho que o quê? Um ano e meio atrás. Eu não sei, eles me enviaram, aliás, eles enviaram para mim, e foi escrita pelo superintendente das Assembleias de Deus, não que está lá agora, o antes dele. E ele disse naquela carta: nós não concordamos com a mensagem que os Swaggers estão pregando. E eu quero te fazer uma pergunta: como é que você pode ser contra a cruz? Pense nisso rapidamente. Como é que você pode ser contra a cruz? Olha, toda alma que já foi salva por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Todo crente, olha, deixa eu mudar isso. Todo cativeiro das trevas que foi quebrado foi por causa do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Toda vida que foi transformada em toda a história foi por causa do que Jesus Cristo fez no Gólgota. Você é salvo por causa da cruz, você é curado por causa da cruz, você é batizado com o Espírito Santo por causa da cruz. Como é que você pode ser contra a cruz? Nós não somos contra a cruz, não gostamos como ele prega ela. Como é que você prega? Como você prega?
Eu vou te dizer como pregamos. Nós dizemos que não há como ser salvo, a não ser que você entenda que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Nós dizemos que a cruz de Cristo é o Evangelho. Não é uma parte do Evangelho, é o Evangelho. Paulo disse: Deus não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Paulo disse que eu não me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual fui crucificado para o mundo e o mundo para mim. Paulo disse: determinei não conhecer nada entre vós, a não ser Cristo e Ele crucificado. Ele disse: pois a pregação da cruz para aqueles que perecem é tolice, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você diz: olha, você não deve falar nome e tal. Olha, se alguém vai escrever uma carta e dizer que eu estou pregando está errado, eu vou me levantar e dizer ao mundo inteiro que nossa mensagem é Jesus Cristo e Ele crucificado. Nossa canção é Jesus Cristo e Ele crucificado. Nosso testemunho é Jesus Cristo e Ele crucificado. Nossa palavra é Jesus Cristo e Ele crucificado. Nossa crença é Jesus Cristo e Ele crucificado. Me desculpa se você não concorda com isso. Me desculpa. Mas nós não vamos mudar isso. Eu disse que nós não vamos mudar. Quando Davi entrou na casa dele depois de levarem a arca para Jerusalém, o Doni não falou disso domingo passado, e o tempo dele acabou. Então a esposa dele, Mical, ficou brava. Ela disse: você trouxe desgraça sobre nós, pulando e gritando lá fora. E ele disse: olha, se você acha que aquilo estava ruim, espere a próxima vez chegar. Glória a Deus. Se você pensou que aquilo era vil, eu vou ficar ainda mais vil do que aquilo. E a Bíblia diz que ela ficou estéril o resto da vida dela. É meia-noite, e vou admitir, não existem muitas pessoas batendo nessa porta, mas nós estamos. O Senhor disse: eu vou escancarar aquela porta, e quando Ele abre a porta, homem nenhum pode fechá-la. Homem nenhum pode fechá-la. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Ele continuou batendo. Finalmente, o homem disse: é melhor levantar e dar o que ele quer. E Jesus disse: ainda que ele não se levantasse porque eram amigos, mas por causa da importunação do homem. E essa palavra importunação tem dois significados. Primeiramente, quer dizer persistência. Eu não vou parar, eu preciso de 3 pães. Glória a Deus. E a próxima é meio que um termo estranho, quer dizer imputando. Imputando. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ao ponto de ser chato. Glória a Deus. Senhor, o Senhor tem que abrir essa porta. Precisamos do pão. Precisamos do pão. E a Bíblia diz que Ele abriu e deu a ele tudo o que ele precisava. Glória a Deus. Eu estou pedindo, Senhor, pela maior unção que já vimos, tivemos, testemunhamos ou experimentamos. Precisamos dela.
porque essa é a única coisa que vai atravessar a casca do pecado que está prendendo as pessoas. É a unção que quebra o jugo. Glória a Deus. Estou pedindo a Ele por um mover do Espírito, uma operação do Espírito, o poder do Espírito, o dobro do que o Senhor fez em 1980. É o que eu estou pedindo. E eu tenho que admitir, eu não sou muita coisa, eu não me considero muita coisa, mas eu sei como bater. Oh, aleluia, glória. Eu sei como pedir, e eu sei como buscar, e eu sei como bater, e pela graça de Deus, essa porta vai se abrir. Glória a Deus. Estamos pedindo o quê? Peça. Jesus voltou e disse: peça e você vai receber. O que estamos pedindo aqui? O que é que nós queremos? Estou pedindo pelo mundo inteiro. Essa mensagem da cruz tem que ser pregada como testemunho ao mundo inteiro. Tem que ser. Estou pedindo pelos países muçulmanos. Estou pedindo pela Índia. Estou pedindo por toda a África, América do Sul, América Central. Estou pedindo pelas ilhas do oceano. Estou pedindo pelo negro, pelo branco, pelo marrom, pelo amarelo. E Ele me disse na palavra dele, Ele me disse como a palavra rema no meu coração. Ele disse: eu vou escancarar essa porta. Agora Ele me disse outra coisa ontem orando. Ele disse: comecei a abençoar essa obra. Agora estamos entrando em quase 200 milhões de casas no mundo inteiro, mas isso é só a gota do balde. Mas Ele disse: a porta não está escancarada como eu ainda vou escancarar. Glória a Deus. Peça, peça e você vai receber. Busque e você vai achar. Bata e a porta vai se abrir. E depois Ele disse assim: porque todos os que pedem recebem. E olha, eu já li isso, só Deus sabe quantas vezes, mas outro dia o Senhor me mostrou qualquer um que pedir recebe. E a igreja hoje em dia diz assim: se você pedir, Ele não vai te dar nada. Eu acho que eu estou muito bem, eu não acho que eu estou tão ruim assim não. Eu tenho que admitir para você que eu estou ficando mais velho, mas eu tenho que admitir que eu tenho força, como Caleb que disse: oh Deus, eu vou tomar posse dessas montanhas, matar os gigantes, eu sou capaz. Peça e você vai receber. Todos que pedem recebem, todos que buscam encontram, e todos que batem a porta abre. É o que Ele quer, não o que eu quero. Agora nós temos que alinhar o que queremos com o que Ele quer. Jesus disse: se um filho pedir pão ao seu pai, o pai não vai dar uma pedra. Ou se pedir um peixe, ele não vai dar a ele uma serpente. Se o garotinho pedir por um ovo, Ele não vai dar a ele um ovo com escorpião dentro. E se vocês que são maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ele abriu a porta.
e deu a ele o quanto ele precisava. O nosso problema é que quando vamos até a porta, na maioria das vezes a gente vai sem fé. Sem fé. Quando o Senhor me disse, Ele disse: eu vou escancarar essa porta e eu vou cumprir a última parte do sonho de Faraó, das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. As 7 fracas magras tem a ver com a grande tribulação. Isso é que vai ser preciso para que Jacó venha até Jesus, assim como precisou da primeira parte daquele sonho para levar Jacó a José. Você se lembra disso? Mas ele disse: é o que eu vou fazer. E vocês que estão aqui na igreja, vocês que estão ouvindo, assistindo pela rádio, pela internet, que apoiam essa obra em oração e financeiramente, você foi colocado em uma situação muito importante. Deus colocou você aqui para tempos assim. E como o homem disse, para tempos como esse. Foi isso que Mordecai disse à sua sobrinha Esther: Deus te escolheu para um tempo como esse. Essa é a razão pela qual os últimos meses Deus tem se movido em meu coração. Chegue mais perto de mim. Chegue mais perto de mim. Chegue mais perto de mim. Essa porta está aberta, mas Ele disse: eu vou abri-la ainda mais. E vocês são uma grande parte do que Deus está fazendo. Glória a Deus. Peça e você vai receber. Busque e você vai encontrar. Bata e a porta vai se abrir para você, pois Ele abriu a porta e deu a ele tudo o que ele precisava. E daqui a alguns dias o Derek Flood está indo para a China. Eu quero que você ore por ele, porque em meio às coisas que ele vai estar tentando fazer ali, uma das coisas vai ser também para levar o Evangelho de Cristo. A China com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, eu acredito que Deus vai abrir aquela porta. Glória a Deus. Se levante, por favor, se levante. Glória ao nome de Jesus.